pessoal, como vocês estão? Olha o Pastor Raul com mais um Little Drops, aquela nossa pequena gotinha da Palavra de Deus, aquele nosso pequeno compromisso, onde a gente aprende um pouco mais da suficiente Palavra de Deus. Antes da palavra, já vai se inscrevendo aí no canal, tem o botão aqui embaixo, inscreva-se, clica no sininho e dá teu joinha, porque assim o YouTube fala, ele gosta dos vídeos do Pastor Gordo Careca. Então eu vou notificar ele que tem vídeo novo. Tá bem? Então vamos lá, vamos para a palavra. Hoje nós vamos ver uma palavra que é muito conhecida no meio cristão. Mateus 14, 22 a 32. Nós vamos ter uma leiturinha um pouco comprida, mas vale a pena. Logo, Jesus anda sobre as águas. Quem não conhece a história de Jesus caminhando sobre as águas, né? Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então, pessoal, aqui a gente conhece essa palavra, é uma palavra muito conhecida, que é o olhar para Deus. A gente não sabe qual ferramenta Deus usa para cuidar de nós. A gente pode fazer um paralelo que as tempestades seriam os ataques que a gente sofre desse mundo, as perseguições, as lutas. E a gente também tem uma tempestade dentro de nós, que aqui é caracterizada pelo medo. Detalhe, olha só que as pessoas muitas vezes não reconhecem Jesus quando ele aparece. Lembram-se após a ressurreição que Jesus apareceu no caminho e não reconheceram? Lembram aqui falando, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Acharam que Jesus era quem? Era um fantasma. Muitas vezes nós não olhamos para as coisas como sendo de Cristo. Quantos problemas nós já tivemos e na realidade serviu para algo? Eu vou dar um exemplo aqui nessa passagem. Pedro estava caminhando sobre as águas. Quando ele parecia que ia morrer afogado, Jesus o salvou e falou como ele não tinha fé. E com isso ele aprendeu que ele tinha que olhar para Cristo. Olha só que coisa interessante. O medo é uma tempestade que acontece dentro de nós. Com o medo, Pedro afundou. E quando ele afundou, Jesus puxou ele de volta. Olha que coisa estranha. Onde você está lendo isso, pastor? No meu caderno negro da palavra de Deus, tá bom? Quando a gente está se afogando, sempre a gente tem a mão de Cristo que traz a gente de volta. A gente tem que aprender a olhar para Cristo, para parar de ver o fantasma no lugar de Cristo. No caso aqui de Pedro, enquanto Pedro estava olhando para Cristo, ele estava caminhando sobre as águas. A tempestade, olha o detalhe. Quando ele saiu para caminhar sobre as águas, Cristo não fez a tempestade passar. Só depois que estavam todos no barco. Então, as tempestades continuaram. Como lá em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não quer dizer que ele é um campeão, vencedor. Não é nada dessas pataquadas neopentecostais. Não é nada disso. Só está dizendo que pode tudo naquele que fortalece. Pode passar fome, pode estar com o bucho cheio, pode estar com dinheiro no bolso, pode estar pedindo esmola. Pode todas as coisas naquele que fortalece. Por quê? Porque a tempestade não parou. E no momento que a maior tempestade se aflorou, que é o medo dele, ele afundou. Jesus podia fazer assim e ele levantar. Mas não, ele foi com a mão e tirou ele da água. Olha que ponto interessante.
A gente vê hoje, por exemplo, em casos de depressão, a maluquice de certos pastores de falar que a depressão é um problema 100% espiritual e não deixa a pessoa procurar ajuda de um médico. Deus criou os médicos. Sabe, pessoal, nós temos que entender que Deus está em todas as coisas. Nós temos a revelação geral que prova isso. Abre de manhã a janela do teu quarto. Eu já falei muitas vezes isso para vocês. Abre a janela do teu quarto e olha para o céu todo dia de manhã. Tem dia que vai estar o que chamam de um tempo feio, um tempo cinzento, chovendo. Tem dia que vai estar um céu azul, lindo, com as aves voando ao vento. Aquela coisa maravilhosa. Só que o tempo que chamam que é feio, para pensar, estava calor, por isso que graças a Deus está chovendo que refrescou. Quem nunca teve um alívio porque choveu no meio do calor? E isso tudo é obra de Deus, porque tudo faz parte dos planos dele. Deus não precisou de nada para criar o mundo, pessoal. Nada. A palavra usada para criar é criar a partir do nada. Então ele criou todas as coisas, a partir do nada. Então ele usa todas as coisas porque tudo está de acordo com os planos dele. E nós temos que caminhar sobre as águas e olhar para Cristo. Como? Olhando Cristo em todas as coisas. Esse talvez seja o nosso erro. A gente olha o problema em todas as coisas, mas não Cristo em todas as coisas. Como eu falei do céu nublado, a gente olha, olha esse tempo. Como que eu vou trabalhar? Só que a gente não pensa que a gente não dormiu o dia anterior, a noite anterior inteira, porque a gente estava abafado de calor. A gente não vê isso. Nós temos que aprender a ver, olha que bênção essa chuva, porque Deus está resolvendo um problema com essa chuva. Então é isso que eu quero deixar para vocês, pessoal. Caminhar sobre as águas. No primeiro, aquela tempestade. Nós temos a tempestade externa, que são os problemas que nos atacam de todos os lados, que tentam nos afogar, que tentam calar nossa fé, que nos perseguem, o boleto para pagar, as loucuras do dia a dia, a falta de tempo. Nós temos a tempestade interior, que é o medo que nos faz muitas vezes afundar. Mas nós temos que olhar para Jesus. Nós temos Jesus que estende a mão e nos tira, que nos tira de nos afogar. E nós temos o mesmo Jesus que em momentos ele pode fazer um milagre do nada, em momentos ele usar os recursos que nós temos, que ele criou para nos ajudar. Um exemplo, Jesus, se você tem uma conta para pagar ao último prazo, ele pode fazer tanto que apareça dinheiro no teu bolso, do nada, quanto ele pode fazer o quê? Aparecer um cliente que vai te fazer um trabalho e você consiga pagar. São duas maneiras dele agir. Uma pessoa doente, tanto a doença pode desaparecer, quanto ele pode fazer com que a pessoa vá no médico para receber um tratamento. E a pessoa pode muitas vezes não ser curada, porque talvez esse não seja o tratamento, que não seja o que Deus quer. Então nós temos que olhar para Deus, olhar as maravilhas em tudo, olhar Jesus em tudo, porque enquanto Pedro estava olhando para Cristo, o que aconteceu, pessoal? Ele estava caminhando sobre as águas. A tempestade não parou, mas ele estava com o foco em Cristo. Quando o foco dele mudou para o problema, para o mundo, ele afundou. E nós não podemos ser assim. Amém? Então vamos olhar para Cristo. Cristo não vai tirar a tempestade. Não vai tirar os problemas. Ele pode não te fazer rico e milionário, mas ele é um Deus que você olhando para ele, você vai ver a grandeza dele e você vai ver a ação dele a cada minuto, a cada segundo na sua vida. Amém? Esse foi o Little Drop dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição tem aquele link maroto para você soca o dedo naquele link. Você tem todas as nossas redes sociais, tem nosso podcast, tem nossos e-books gratuitos que vão no seu e-mail e tem o link para o nosso curso de teologia e para o nosso curso que te ensina a fazer um estudo devocional profundo nas Escrituras. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima.